Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de novo para mais aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai dar uma retomada nas questões da aula anterior. A gente vai trabalhar com retas paralelas cortadas por uma transversal, para a gente fixar mais sobre esse conteúdo e finalizarmos essa parte aí da geometria, sempre estudando aí essa parte de ângulos, certinho? Então, sou o professor Wilton Figueira e vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Bom, galerinha, na primeira questão que a gente tem aí, me diz a seguinte situação. Na figura abaixo, as retas M e N são paralelas. O valor de N menos M é igual a quanto? Então, se a gente observar aí nessa figurinha, ó, eu tenho esse ângulo aí em cima, em amarelo, de 84, e o seu oposto, que é o meu ângulo M, é um ângulo que eu preciso descobrir, certinho? E tenho na parte de baixo o ângulo em vermelho, que é um ângulo N, que eu também preciso descobrir, e um ângulo R aí também em amarelo, certinho? Então eu vou encontrar o valor de M e de N e subtrair os dois para encontrar o valor aí. Então vamos lá, vem aqui comigo. Veja o seguinte, eu tenho esse ângulo daqui que vale 84. A gente viu nas aulas anteriores que o ângulo oposto aqui ao outro, ele sempre tem o mesmo valor. Então, esse meu ângulo daqui e esse, eles têm o mesmo valor de 84. Então, M vale 84 graus. E agora, para a gente encontrar o valor de N. Veja só, galerinha. A gente sabe que a soma desse ângulo com esse daqui tem que dar 180. Esse ângulo R, lá da figurinha, que também estava pintado de amarelo, tem o mesmo valor de M e esse valor aqui de 84. Então, veja só, se R vale 84, quanto é que falta aqui, ó? Qual o valor de N para completar 180? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar 180 e subtrair de 84, e esse valor vai ser o valor de N, já que esse ângulo com esse, a soma dá 180. Então, ó, 180 menos 84, isso dá 96. Então, meu valor aqui para N vale 96 graus. Pronto, ó, já encontrei o valor de M e o valor de N. O que é que a questão me pede? Subtrair o valor de N, que é 96, do valor de M, que é 84. 96 menos 84, 4 para 6, 2, 1 para 8 para 9, 1. Então, essa minha subtração aqui, ó, é igual a 12. Então, ó, trabalhamos o conceito de ângulos complementares aí e vimos que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Observando nossas alternativas, eu tenho que a resposta correta aí da subtração de N menos M é letra C, 12. Certinho, galerinha? Então, trabalhamos aí conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos para a próxima. Na próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos X e Y. Então, ó, no nosso desenho, eu tenho um ângulo conhecido aí na parte de cima, que é 120, e na parte de baixo, lá nos meus ângulos externos, da parte de baixo, eu tenho X e Y que eu desejo encontrar.
Então, quais os valores aí, respectivamente, de x e de y? Então, vem aqui comigo. No nosso desenho, tem essa configuração aqui. Esse meu ângulo vale 120, tenho que encontrar o valor de x e tenho que encontrar o valor de y. Nos nossos estudos, a gente viu o seguinte, que esse ângulo daqui é igual a esse, oposto aí pelo vértice. Então, esse e esse tem o mesmo valor, assim como esse meu ângulo daqui com esse meu ângulo daqui, ó, eles vão ter o mesmo valor. 4 ângulos com valores iguais. Então, se todos esses 4 ângulos aqui têm o mesmo valor, y vale 120. Bem tranquilo. E o que é que eu faço para encontrar aqui o valor de x? Essa minha configuraçãozinha aqui, ó, y mais x vale 180. Se y já vale 120, para completar 180, x tem que ser 60. Ó, 60 mais 120 dá 180. X e y. Olhando nossas alternativas aí, a gente tem como resposta certinha x 60 e y 120, letra A. Bom, galerinha, questãozinha bem tranquilo mesmo para a gente trabalhar esse conceito daí. Bem tranquilo. Então é importante a gente estar lembrando quais ângulos são iguais e quais ângulos, juntando os dois, dá 180. Certinho? Então na questão 3, eu tenho a seguinte situação. Ele diz que as retas R e S da figura são paralelas, cortadas pela transversal T. Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então o valor de B menos A vale. Então, ó, vem aqui comigo, galerinha. Preste atenção. Ele me diz que B é 3 vezes o valor de A. Então, como é que eu vou encontrar o valor de B e de A? Veja o seguinte, a gente viu que esses dois ângulos daqui, ó, esse daqui e esse, ó, esse A é igual a esse daqui, ó. Vou trazer A aqui para pertinho de B para a gente entender melhor, certo? Então, ó, B mais A vale 180. Então, B mais A vale 180 graus. Então, a nossa sacada vai ser o seguinte. Ele diz que B é 3 vezes o valor de A. Então, 3 vezes alguma coisa. Que coisa é essa? Eu vou botar uma letrinha X. Então, B vale 3x e A vale apenas x, igual a 180. O triplo de uma coisa é pegar essa minha coisa, no caso o meu x, e multiplicar por 3. Então, ó, 3x mais x dá 4x, igual a 180. Tranquilo? O que é que a gente faz para encontrar o valor de x aqui? Isola ele. O 4 que está multiplicando, ele vai passar do outro lado dividindo 180. X é igual a 180 dividido por 4. Vamos dividir aqui, ó. 180 dividido por 4. O 18 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4 dá 16, resta 2. Desce o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, não está restando nada. Então, 180 dividido por 4 é 45. Certo, galerinha? Então, finalizamos a questão? Ainda não. Precisamos resolver esses valores aqui, ó, essa subtração. B menos A. A gente substituiu que B era 3x, então 3 vezes o valor de 45. 3 vezes 45 dá 135. O triplo, 3 vezes mais. E A é x. Qual foi o valor de x que a gente encontrou? 45.
Então, ó, fazendo essa subtração aqui, ó, 135 menos 45, vai ficar 5 para 5, 0. Vou pedir emprestado aqui, ó, 4 para 13, 9. Ou seja, o valor de B menos A é 90. Olhando aí nossas alternativas, letrinha A, o valor de B menos A, 90 graus aí. Certo? Próxima questão. Na próxima questão, me diz o seguinte: observe os ângulos entre as retas paralelas RS com a transversal T. Calcule a medida do ângulo indicado pela letra X. Então, galerinha, a gente tem duas informações aí. Temos esse ângulo de 130 graus, que é o maior ângulo, o ângulo obtuso, e temos o X aí embaixo, que a gente vai descobrir o valor dele. É um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Então a gente sabe o seguinte, pela nossa prática, esse ângulo daqui, ó, tem que ser igual a esse. Então eu vou trazer X aqui para cima. E vimos também que a soma desses dois ângulos aqui, ó, é 180. Então, quanto é que falta aqui, ó? Qual o valor de X, que somando com 130 vai dar 180, já que a soma dos dois é 180. É simples, vou pegar 180 e subtrair 130 para encontrar o valor de X. 0 para 0 é 0, 3 para 8, 5, 1 para 1, 0. Ou seja, o valor de X, ó, vale 50 graus. Bem tranquilo mesmo. Só a gente lembrar que a soma desses dois ângulos é 180 e reconhecer quais ângulos têm o mesmo valor. Olhando nossas alternativas, a gente tem letra C, o valor de X para essas duas retas paralelas cortadas por essa transversal T, vale 50. Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Na próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Observe os ângulos entre as retas paralelas R e S e com a transversal T. Calcule a medida do ângulo obtuso. Na realidade, galera, calcule o valor de X aí, certinho? Qual é o valor de X? Já que se a gente for observar aí, ó, o ângulo obtuso é esse ângulo de 150. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Então, ó, se a gente observa aqui nessa figura, é como se eu tivesse aquele desenho comum para a gente, só que girei aqui essa minha figura, certinho? Então eu tenho o seguinte, esse meu ângulo daqui ele vai ser igual a esse, assim como esse vai ser igual a esse, ó. Esses dois ângulos são iguais e esses dois ângulos aqui são iguais. Sempre que a gente tem dois ângulos iguais, se um é igual ao outro, eu vou igualar aqui. Então, ó, 2x mais 30 igual a 150, já que esses dois ângulos são iguais, ó. Esses quatro ângulos são iguais, mas eu tenho a informação desse e desse. Beleza? Letra de um lado, número do outro. 2x é igual a 150. Veja, quando a gente muda um número, um termo para o outro lado, a gente tem que mudar ele invertendo o sinal. Se aquele está positivo, tem que passar para o outro lado negativo. Então passa menos 30. Ficando o quê? 2x é igual a 150 menos 30 dá 120. Agora, ó, x é igual a 120
O 2 que está multiplicando a minha letrinha tem que passar do outro lado dividindo. X vai ser igual a 120 dividido por 2 é 60. Então, o valor de x aí, para essas minhas retas paralelas, x vale 60 graus. Então, observando aí nossas alternativas, temos como alternativa correta a letra D. O valor de x aí é 60 graus. O ângulo obtuso é esse ângulo maior aí já de 150. Belezinha? Próxima questão. Na próxima questão, me diz o seguinte. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. É correto afirmar que o ângulo agudo e o ângulo obtuso valem respectivamente. Então, ó, só relembrando, ângulo agudo é o ângulo menor do que 90 graus. Maior do que zero e menor do que 90 graus. Certo? E o meu ângulo obtuso é aquele ângulo que ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, veja o seguinte. Na minha figura aí, eu tenho um ângulo em cima que vale x menos 30 e tenho esse ângulo aqui embaixo que vale 2x. Certo? Então, vamos aí encontrar o valor desses dois ângulos aí. Beleza? Então, eu sei que esses dois ângulos aqui são diferentes. Então, a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho 2x mais x menos 30 igual a 180. Veja só, esse meu ângulo mais esses dois aqui tem que dar 180. Então, eu devo fazer o quê? Letra de um lado, número do outro. Vou juntar esses dois aqui, ó. 2x mais x dá 3x, igual 180 permanece do seu lado, não muda nada. E esse 30 passa para o outro lado, invertendo o sinal. Se está negativo, passa positivo. Então, vai ficar 3x é igual 180 mais 30 é 210. Certo? Vou isolar o x. O 3 está multiplicando a letrinha, passa do outro lado dividindo. Ou seja, 210 dividido por 3, x vale 70 graus. Beleza, e o que é que eu faço para encontrar agora? O ângulo obtuso, que é esse maior, e o agudo, que é esse menor. É simples, ó. Se x vale 70, eu vou substituir, ó. 2 vezes 70, 2 vezes 70 dá 140. Então, o ângulo obtuso, 140. E vou substituir x aqui, ó, no ângulo agudo, o ângulo menor, que eu tenho 70 menos 30 igual a 40. Ângulo agudo, 40 e ângulo obtuso, 140. Então, vamos olhar aí as nossas alternativas. Letra B, ângulo agudo 40 e ângulo obtuso 140. Já que ele pede aí respectivamente. Na minha próxima questão, galerinha, a gente tem a seguinte situação. Observe os ângulos entre as retas paralelas R e S com a transversal T. Podemos dizer que os ângulos alternos internos são. Então, quais ângulos têm o mesmo valor e eles são internos? Então, a gente viu aí que os ângulos internos são esses ângulos que ficam entre essas duas retas paralelas. Certinho? Então, entre as retas paralelas eu tenho o ângulo C, D, E e F.
Os ângulos que têm o mesmo valor aí, D e F, e o ângulo C e o ângulo E têm o mesmo valor. Então, só pode ser uma dessas duas possibilidades. Então, analisando as nossas alternativas. Na letra A, o ângulo A e o ângulo C, não, o A é um ângulo externo. Tem o mesmo valor, mas é externo. O ângulo A e B, ambos são externos, estão fora dessas duas retas. Letra C, o ângulo C e o ângulo E. Justamente isso que a gente viu. Uma das duas possibilidades era o ângulo C e o ângulo E ser ângulos alternos internos. Então, letrinha C para a gente. Na próxima questão, a gente tem a seguinte situação. Observe os ângulos entre as retas paralelas M e N com a transversal T. Calcule a medida do ângulo indicado pela letra X. Então, pessoal, bem tranquilinha essa questão mesmo. A gente não precisa nem fazer conta. Vem aqui comigo. Então, tem as minhas duas retas paralelas e a gente sabe o seguinte, que esse ângulo de 40 daqui, ó, ele é igual a esse ângulo daqui, é igual a esse ângulo aqui, ó, o X, e esse daqui também. Então, não precisa fazer nenhuma conta, é só lembrar que esses dois ângulos aqui, os quatro, na realidade, têm o mesmo valor. Se esse tem 40, X automaticamente também tem que ter 40 graus. Então, a gente tem um grupo com 4 ângulos iguais, que são os ângulos agudos aqui, vão ter o mesmo valor. E esses 4 outros ângulos aqui, ó, obtusos, também vão ter o mesmo valor. E lembrando sempre que a soma de um ângulo menor com um ângulo maior, a gente tem sempre 180 graus. Chamamos de ângulos suplementares. A soma de dois ângulos é igual a 180 graus. Observando aí as nossas alternativas, a gente tem que o valor de X é letra B. Então, X vale letra B. Certinho? Então, galerinha, encerramos por aqui a nossa aula de hoje, só relembrando questões sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, é interessante a gente lembrar quais 4 ângulos têm valores iguais e o outro grupo também de 4 ângulos com valores iguais. A soma de um membro de um grupo com o do outro dá 180, são ângulos suplementares. Certinho? Então, você lembrando disso, quando aparecer situações desse tipo aqui, você vai tirar de letra. Então, queria aqui agradecer a presença de todos vocês e convidar vocês para a próxima aula de matemática nesse mesmo horário. Um forte abraço a todos vocês e até mais. Essa deu